Olá, aqui é o professor Elvis e hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito usual, né? A gente vê muito nos livros, nas aulas de música, né? Os professores de música, e não é um assunto que é muito abordado na internet, né? Que seria o fato de percebermos a forma como as partituras dão início às músicas, como as músicas começam, né? Em relação ao primeiro compasso, né? Esse assunto acaba tendo muito a ver com compasso. Vamos lá. O que é que a gente quer estudar? A maneira ou as maneiras como uma partitura, como uma música pode iniciar, quando a gente observa o primeiro compasso de uma música. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Seria anacrusa, né? Ou anacruse. Alguns livros falam em anacrusa, outros anacruse, né? Ou compasso anacrústico. Mas antes de falar sobre o compasso anacrústico, vamos falar sobre outros dois tipos de compasso, que seria o tético e o acéfalo, certo? Vamos começar pelo tético. É o seguinte: um compasso tético é aquele compasso completo, né? Onde a música ela tem início com um compasso completamente preenchido. Por exemplo, vou começar aqui dando exemplo de um compasso 4x4, né? Um compasso quaternário, onde a semínima vale um tempo, onde ela é a unidade de tempo. Então, nesse compasso, simplesmente eu posso preenchê-lo com duas mínimas, né? Fazendo com que eu tenha 2 mais 2, 4 tempos. O compasso está completo, né? Eu posso preencher o restante da música. Eu vou colocar uma nota só, para a gente não compor uma música agora. Então, vamos simular que o final da música seja aqui, né? Então, você nota que todos os compassos estão completos. Como é que eu faria a execução disso? Eu contaria o compasso: 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Aqui você continuaria normalmente, né? Bem, esse seria o compasso tético, o compasso completo, certo? Música com início ou iniciando com um compasso completamente completo, para ser redundante. Bem, não esqueça, esse é o compasso tético. Agora a gente vai falar sobre o compasso acéfalo. Acéfalo seria sem cabeça, estranho, né? É como se esse compasso ele não tivesse a presença de algo muito importante. Bem, a gente sabe que um compasso quaternário, pelo menos é para saber, né? A gente, quando estuda compasso, costuma estudar essas coisas. Num compasso de 4 tempos, onde nós temos 4 tempos, obviamente, o primeiro tempo ele é considerado mais forte, o segundo mais fraco, o terceiro é meio forte e o quarto é mais fraco. Veja, o primeiro tempo ele é o tempo mais importante, né? Vamos dizer que ele seja o tempo, a pulsação cabeça. 1, 2, 3, 4. 1 é sempre contado com mais ênfase, né? E o que é que acontece no compasso acéfalo? Repare. No compasso acéfalo, você vai ter justamente o primeiro tempo suprimido ou sendo executado, né, por uma pausa. Então não seria bem uma execução, né? É um período de silêncio. Então aqui é muito estranho. A gente, quando começa a tocar no instrumento ou cantar, solfejar, você não emite som nenhum aqui no primeiro tempo. Isso dá uma sensação estranha, uma sensação rítmica estranha. Mas o fato é que nós estamos aqui diante de um compasso acéfalo, no sentido de que o primeiro tempo ele foi preenchido sim, mas com uma pausa, um período de silêncio. Esse compasso aqui, ele é um compasso completo, certo? Ele está totalmente preenchido. Porém, o primeiro tempo foi representado por uma pausa. Esse tipo de compasso acéfalo, ele também pode vir preenchido com até 50%, né, do compasso preenchido por valores negativos, ou seja, por pausas, né? Eu vou colocar aqui uma pausa de mínima no início. Vamos lá. Dessa vez eu tenho o primeiro tempo e o segundo preenchidos por uma pausa, um valor negativo. E abre um parêntese aí. O que é valor positivo? O que é valor negativo em música?
valor positivo é um sinal, uma nota no caso, uma figura de nota, que indica o quê? Som, execução de som. Já o valor negativo é um sinal que vai representar um período de silêncio, são as pausas, certo? Então as figuras de nota, por exemplo, elas são valores positivos. E as suas pausas, respectivamente, cada uma delas, são os valores negativos. Então sempre que você tem um compasso começando com valores negativos, você está diante de um compasso acéfalo, certo? Eu vou deixar esse compasso aqui e vou colocar o anacrústico embaixo. Agora a gente vai entrar no terceiro tipo de compasso, certo? Veja só. Colocar a clave, né? Aqui continua sendo de 4 tempos, tá? O fim da nossa música não é mais ali, é aqui agora. Depois eu vou colocar a barrinha lá. Bem, aliás, isso aqui é uma música, certo? Aqui vai ser outra música, né? Porque senão esse aqui não seria o primeiro compasso, certo? Aqui é a música 1 e aqui é a música 2. Então, nesse compasso aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar apenas um tempo, certo? E o resto vai ficar vazio. 4 por 4. Vou preencher aqui. 2, 1, 2, 2 e 4. É só um exemplo, né? Aqui a gente está observando mais a questão rítmica, certo? A questão do preenchimento dos compassos. Aqui no final tem que ficar assim, vou explicar por quê. Aqui nós temos um compasso anacrústico, né? E como é que a gente reconhece isso? O compasso anacrústico é aquele compasso que inicia incompleto, né? A música ela é dividida em compassos e aqui no início você tem um compasso que não está preenchido por completo. Se vocês observarem, aqui deveria ter o quê? 4 tempos, né? O número de cima ele determina a quantidade de pulsações por compasso. E aqui eu só tenho um tempo, uma semínima, ou seja, faltam 3 tempos. O que é que aconteceu aqui? O tempo 1, 2, 3 e 4, o 1, o 2 e o 3 eles não têm representação nem em pausa e nem em notas. Aqui eu tenho apenas o 4º tempo, né, sendo executado por essa figura, ok? Isso é um compasso anacrústico, ou seja, ele é um compasso que tem menos de 50% preenchido, né, por valores ou valor positivo. Nesse tipo de compasso, obrigatoriamente eu não posso completar com pausa. Tem muita gente que gosta de fazer o seguinte, ó. Está lá a semínima, num compasso anacrústico, né, sozinha, e ele costuma nas cópias, né, colocar o quê? Uma pausa de mínima antes, transformando ele num suposto compasso acéfalo, né? Mas isso aqui não é permitido, certo? No compasso anacrústico, ele de fato tem que ficar incompleto, certo? E o que está faltando, e esses 3 tempos aqui vão parar onde? Eles vão parar lá no final, certo? Então, nesse tipo de música, em músicas que tem esse tipo de situação, o primeiro compasso sendo anacrústico, ele precisa ter os seus tempos preenchidos lá no final, certo? Muita gente pergunta o porquê disso, né? Até porque a gente estuda, quando a gente está estudando fórmula de compasso, essas coisas, a gente aprende que num compasso quaternário, você precisa ter o quê? Exatamente 4 tempos, né? Preencher o compasso com notas ou pausas de forma que a soma dê 4 tempos. Ternário do mesmo jeito, binário do mesmo jeito. Aí você se depara com esse caso, né? O compasso anacrústico, o início incompleto. Bem, a explicação para isso, existe algumas explicações históricas para isso e tal, mas enfim, vamos resumir essa história, né? Vamos ser sucintos. Quando alguém vai criar uma música, sei lá, um músico aí de forró, esse pessoal que se senta debaixo de um pé de árvore, se vou fazer uma música, geralmente não se pensa muito no início, sabe? Principalmente o músico popular. As cantigas de roda, sei lá, enfim. Você tem aquele estalo, né? E, fiz uma música. Então, nesses estalos que você tem, não dá tempo você pensar, calcular, né?
se o compasso vai começar completo ou não, se vai ser acéfalo ou não. Eles não pensam muito nisso, né? Quando a música é feita sob encomenda, para uma orquestra ou para algum evento em si, até que isso pode ser pensado, né? Mas a grande maioria não. A música popular ela é feita ali no momento, naquela hora, e o compositor não tem muito controle sobre isso, né? Então por isso que você vai ter essas situações. Então parem para observar as músicas que você estiver tocando, que você estiver tocando. Pegue os hinários, um cantor cristão, por exemplo, a harpa cristã, salmos e hinos. Você vai notar que boa parte das músicas elas começam ou com um compasso incompleto, anacústico, né? Ou acéfalo. Você vai perceber que a minoria é completa. Começa com o primeiro compasso incompleto, certo? Vamos fazer uma revisão, certo? Eu vou apagar aqui e rapidamente vamos falar sobre os 3 tipos de compasso que podem aparecer no início da música, né? Vou fazer tudo numa pauta só, certo? O primeiro caso seria o compasso tético, ou seja, o compasso completo. Você tem lá a fórmula 4x4 e simplesmente o compasso está preenchido por completo. Esse é o compasso tético, né? O segundo caso, você vai ter a fórmula do compasso, né? E lá, por exemplo, uma pausa e 3 semínimas, por exemplo, né? Um valor negativo, 3 valores positivos, né? Aqui você tem o compasso acéfalo. É o compasso sem cabeça, né? Por quê? Porque o primeiro tempo foi suprimido com uma pausa, né? Como eu disse antes, isso dá uma sensação esquisita. E a gente tem o compasso anacrústico. Estou lá, 4x4, né? E simplesmente eu tenho o quê? Um tempo, né? E em seguida, a continuação da música, né? Esse seria o compasso anacrústico. No compasso anacrústico, lembrando que o primeiro compasso ele vem sempre incompleto, né? Menos de 50% do compasso vem preenchido com valores positivos, ou seja, notas, figuras de nota. Esses tempos que estão faltando, que aqui no caso são 3, eles têm que estar lá no final da música, no último compasso, certo? Bem, esse assunto ele não é muito abrangente, certo? Não é muito complicado e você pode encontrar nos livros de teoria. Sugiro que você pesquise, vá no Google, né? Use aí por esses escritores, né? Procure aí por compasso tético, compasso acéfalo, compasso anacrústico ou tipos de compasso. Quando você pesquisar, provavelmente o Google vai filtrar com tipos de compasso quaternário, né? Binário, ternário, certo? Mas a sua pesquisa deve filtrar, né? Se você usar os descritores certos, provavelmente você vai encontrar os textos que vão falar sobre isso, certo? Eu não sei se na internet, no YouTube, existem outros vídeos, outros professores, mas eu aconselho que você leia sobre isso, porque a sua leitura, juntamente com a sua interpretação, ela é muito importante para que você possa assimilar o assunto, certo? E isso aqui não é algo desatualizado, muito pelo contrário. Isso aqui está presente nas músicas. Se você ouvir, se for daqueles que gostam de escrever, você vai notar que alguns erros que você comete ao escrever é justamente por não perceber que o primeiro compasso, por exemplo, pode ser um compasso anacústico. Então você começa a escrever a música e os compassos simplesmente você não consegue preencher, porque você começou ele de forma errada, ou você começou um compasso tético, ou acéfalo, enfim, as contas dão errada, né? Música não é mágica, música é lógica e lógica é matemática. Ok? Bem, essa foi mais uma aula aqui com o professor Elvis, eu espero ter ajudado. Deixe o seu comentário, ok? Não esqueça de deixar o seu like, tá? Compartilhe o canal, mostre para os amigos e vamos espalhar o que é bom, tá bom? Paz e graça e até a próxima.